Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos começar esse dia bem informados? Pegue seu cafezinho que chegou a hora de conferir comigo quais são os assuntos que estão em jogo nessa terça-feira no Brasil e também no mundo. Vamos conferir os destaques deste 5 de março. Abro para vocês agora o nosso cardápio de notícias. Em meio às buscas por fugitivos de Mossoró, que chegam ao 21º dia, mais 2 presos conseguem escapar de presídio de segurança máxima, desta vez em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O governo faz parceria com a empresa de transporte por aplicativo contra a violência à mulher. Começa hoje a Super Terça, que reúne primárias em até 16 territórios dos Estados Unidos e deve consolidar Biden e Trump como favoritos para a corrida à Casa Branca. E ainda, China anuncia meta de crescimento de cerca de 5% em 2024. A gente te conta aí tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, as buscas pelos fugitivos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chegam ao 21º dia nesta terça-feira e superam aí aquela caçada por Lázaro Barbosa, que aconteceu em Goiás, caso que aconteceu em 2021. O maníaco do Centro-Oeste ficou foragido por 20 dias após matar 4 pessoas da mesma família no Distrito Federal. Vamos ver. Há 21 dias, em 14 de fevereiro, 2 detentos empreenderam a primeira fuga da história de um presídio federal de segurança máxima, ao escapar da unidade prisional de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A penitenciária é uma das 5 administradas pela União. Até o momento, apesar das operações de busca envolverem mais de 600 agentes, helicópteros, drones, equipamentos que captam calor humano e cachorros farejadores, os presidiários seguem foragidos. A caçada pelos fugitivos superou o tempo de busca por Lázaro Barbosa, conhecido como maníaco do Centro-Oeste. Ele matou 4 pessoas da mesma família no Distrito Federal, ficou 20 dias foragido até ser morto pela polícia em Cocalzinho de Goiás em 2021. Em Mossoró, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que teriam ligações com o Comando Vermelho no Acre, conseguiram escapar durante a madrugada. Moradores alegaram ter visto a dupla em diversas ocasiões. Eles teriam feito uma família de refém na zona rural da cidade e, na ocasião, a polícia também encontrou pegadas, calçados, roupas e uma corda em uma área de mata. 3 pessoas foram presas em flagrante suspeitos de terem facilitado a fuga dos detentos. Também o dono de um sítio em Baraúna foi preso suspeito de ajudar os fugitivos. A Polícia Federal passou a oferecer uma recompensa de R$30 mil por informações que levem à captura dos foragidos. Bom, e nesta segunda-feira, 2 presos fugiram com a ajuda de cordas de um presídio de segurança máxima do presídio Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As forças de segurança realizam buscas nessa região. A fuga aconteceu na madrugada desta segunda-feira do presídio Jair Ferreira de Carvalho, de segurança máxima, em Campo Grande. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, AGPEM, informou que 4 detentos tentaram a fuga, mas 2 não conseguiram e foram capturados. Os fugitivos foram identificados como Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, e Naldineide Arruda Martins, de 32 anos. As circunstâncias da fuga ainda vão ser apuradas. Tão logo a fuga foi verificada, a AGPEM acionou outras forças de segurança estaduais para tentar localizar e recapturar os fugitivos. Um deles foi detido por tráfico e roubo, o segundo por roubo e furto. Não foi a primeira fuga nesse presídio. Em 2016, outros 2 detentos fugiram da unidade prisional e foram posteriormente recapturados. A fuga aconteceu pelo muro e com a ajuda de uma corda. Os presos estavam alojados no pavilhão 6 da unidade prisional. De acordo com a AGPEM, os 2 presos que foram capturados estão isolados em cela disciplinar e vão responder a procedimento administrativo disciplinar. Inaugurada em 2001, a unidade é administrada pelo governo estadual.
Seguimos ao vivo, 8 horas 35 minutos pelo horário de Brasília e continuamos nesse assunto porque o que antes havia sido noticiado como uma fuga inédita, agora ganha um novo capítulo. Estamos diante de mais um caso onde de 4, 2 detentos conseguem escapar de um presídio de segurança máxima, dessa vez em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelo muro da unidade prisional, gente, com a ajuda de uma corda. Para a gente entender melhor os fatos por trás da notícia, trazemos esse assunto como tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora o advogado criminalista Vinícius Cardoso. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Dani. Bom dia. No primeiro momento, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente a sua avaliação sobre essas fugas, essa da madrugada de segunda-feira em Mato Grosso do Sul e também sobre o que aconteceu no Rio Grande do Norte. Fugas que aconteceram aparentemente sem muita dificuldade, um presídio de segurança máxima e mais. Os foragidos são integrantes do Comando Vermelho. Estamos diante de uma coincidência ou de algo muito maior? Bom, Dani, essas recentes fugas, tanto no Mato Grosso do Sul como no Rio Grande do Norte, especialmente envolvendo membros de facções criminosas, eles revelam um indício não de uma coincidência, mas de uma falha sistêmica na nossa segurança prisional, né? Então, esses incidentes, eles destacam uma vulnerabilidade muito significativa. E sugere que as nossas estratégias de combate à criminalidade organizada, elas estão muito defasadas diante da organização e da sofisticação dessas organizações criminosas, né? A gente precisa reconhecer que essas fugas acontecendo com uma aparente facilidade, ela desafia a própria noção de segurança máxima, né? Então, é muito ruim para o nosso sistema de justiça isso. Ela implica uma necessidade urgente de uma revisão e de reforços nas nossas políticas de infraestrutura, principalmente nesses ambientes prisionais. Outra casualidade, não sei nem se posso usar esse termo, que nos chama a atenção nessa situação, é que essas fugas acontecem em meio à troca do ministro de Justiça e Segurança Pública. A gente lembra aqui que Flávio Dino seguiu para o STF e quem assumiu o cargo foi Ricardo Lewandowski, que encara aí hoje a sua primeira crise. Podemos dizer que essa fase de transição pode ter, de alguma forma, contribuído para tudo isso? É difícil a gente presumir que houve uma ligação direta atribuída a esses eventos, mas é muito plausível considerar que nesses períodos de transição eles podem gerar um lapso de atenção, né? Então, ela serve como um teste, obviamente, para o novo ministro, que vai desafiá-lo a responder de uma maneira muito assertiva, reavaliar essas estratégias de segurança nacional, mas elas, de fato, coincidem com um momento muito delicado, né, de troca de ministros. Então, esse desafio, logo no começo da atuação do Lewandowski, vai nos trazer, com certeza, um momento bem delicado no começo da atuação dele. Bom, doutor Vinícius, tendo em vista que a segurança pública e a criminalidade estão entre os temas que mais preocupam a sociedade, os brasileiros, o que essas fugas representam? Estamos diante de qual tipo de desafio, de fato? Bom, elas mostram, né, que não só a preocupação que o Estado deve ter com o combate à criminalidade fora dos muros, ele deve acontecer de maneira muito efetiva também dentro dos muros das unidades prisionais, né? A atuação, principalmente, de facções criminosas dentro dos ambientes prisionais não é nenhuma novidade. O berço, né, das facções criminosas é no interior dos ambientes prisionais. Então, esse combate ele começa pensando em como tratar esse detento, não no sentido de tratamento pessoal, mas como tratar o seu dia a dia lá dentro, que atividades vai desempenhar, o oferecimento de cursos de ocupação para essas pessoas, porque o tempo livre, evidentemente, vai gerar uma necessidade, uma possibilidade de se pensar em fugas, etc., né? Nós estamos diante de um desafio que é fortalecer o sistema prisional, garantindo não só a segurança física das instalações, mas promover uma série de políticas de segurança que tratem da reintegração dessas pessoas, do fortalecimento do nosso sistema de justiça, né? Então, os desafios eles são extramuros e intramuros também. São desafios enormes. Conversamos com o advogado criminalista Vinícius Cardoso. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender tão cedo. Imagina, obrigado, Dani. Até mais.
Mudando de assunto, o Ministério das Mulheres e a empresa Uber fecharam uma parceria para o combate à violência contra a mulher. Quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter Maria Clara Leite. A campanha, que já começou, acontece ao longo de todo o mês de março, marcando o Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia 8. E aí, como é que vai funcionar? Bem, os usuários e os motoristas da Uber vão receber comunicados sobre o Ligue 180, que é o canal de denúncias de violência doméstica do governo federal. O Ministério das Mulheres informou que a central do Ligue 180 passou a ser mais divulgada em campanhas de utilidade pública em 2023. E isso, segundo a pasta, contribuiu para o aumento de 23% no volume de denúncias. Ao todo, foram recebidas quase 567 mil ligações no ano passado, a maior parte delas da região sudeste, de onde foram feitos 288 mil contatos, seguida pelo Nordeste, com 137 mil ligações, região Sul, com 57 mil e, por fim, as regiões Norte e Centro-Oeste, que juntas totalizaram um pouco mais de 40 mil chamadas. A grande maioria das denúncias dizia respeito a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou violência patrimonial. E o segundo motivo mais comum das ligações foi o impedimento do exercício da liberdade individual, sexual, de crença, laboral ou de expressão. A Central Ligue 180 é um serviço público e gratuito que funciona 24 horas por dia. E além de receber denúncias, é também um canal de informações sobre os direitos da mulher e sobre os serviços especializados que estão mais próximos dela. O atendimento é feito pelo telefone no número 180 e o serviço também está disponível no WhatsApp, pelo DDD 61, número 9610-0180. Eu vou repetir, DDD 61, número 9610-0180. E veja a seguir, começa hoje a Super Terça, que reúne primárias em até 16 territórios dos Estados Unidos e deve consolidar Biden e Trump como favoritos para a corrida à Casa Branca. E ainda, China anuncia meta de crescimento de cerca de 5% em 2024. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques internacionais dessa terça-feira para você. Hoje é um dia importante para a corrida à Casa Branca. Os cidadãos americanos vão votar em 15 estados e um território em uma data conhecida aí como Super Terça, tida como crucial do calendário das primárias presidenciais nos Estados Unidos, que não deve ter muitas surpresas neste ano. A data vai confirmar o duelo entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. Nesta super terça, estão em jogo mais de 1/3 dos delegados do partido e esta pode ser a última oportunidade para a única adversária de Trump, Nikki Haley, que soma 43 delegados. Com exceção das primárias de domingo em Washington, vencida pela ex-governadora da Carolina do Sul, seu adversário já ganhou em todos os estados que já votaram. Para os democratas, o suspense é menor, uma vez que a nomeação de Biden é mera formalidade e ele deverá ser o candidato do partido. Dezenas de milhões de americanos foram convocados às urnas desde o estado do Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos, até a Califórnia, na costa oeste, passando pelo Texas, no sul, e até a Samoa Americana, um pequeno território no Pacífico. Tradicionalmente, este dia impulsiona os candidatos à nomeação ou frustra as aspirações de alguns deles, concentrando toda a atenção e somando esforços, tanto humanos quanto de arrecadação de fundos. É a ocasião em que os candidatos demonstram se são capazes de mobilizar eleitores com perfis e origens geográficas muito diferentes. O ex-diretor financeiro da Organização de Negócios de Donald Trump se declarou culpado de perjúrio por fornecer informações falsas relacionadas ao processo civil por fraude do ex-presidente dos Estados Unidos. Vamos ver.
Weisselberg, de 76 anos, foi diretor financeiro do grupo imobiliário e de entretenimento do ex-presidente de 2005 a 2021. O executivo admitiu a culpa relacionada a 2 casos de perjúrio cometidos durante uma declaração fiscal sobre a avaliação da cobertura de Trump em Nova York. Em troca, Weisselberg será condenado a 5 meses de prisão. Os crimes pelos quais ele foi acusado acarretavam penas de até 7 anos de prisão. Além disso, os promotores concordaram em não apresentar mais acusações contra Weisselberg relacionadas ao seu tempo na organização Trump. Em 16 de fevereiro, Trump recebeu multa de $355 milhões depois de ser considerado responsável por manipular de maneira fraudulenta o valor de suas propriedades para obter condições favoráveis em empréstimos e seguros. E olha só, segundo um relatório da ONU divulgado nesta segunda-feira, a razão para acreditar que foram cometidos estupros durante os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Israel e a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos trocaram acusações após os Estados Unidos intensificarem a pressão por um cessar-fogo na faixa de Gaza. Um relatório da ONU destacou que há boas razões para acreditar que foram cometidos estupros durante os ataques do Hamas em Israel em 7 de outubro e que alguns reféns levados para Gaza também foram violentados sexualmente. No que diz respeito aos reféns levados para Gaza, encontramos informações claras e convincentes de que a violência sexual, incluindo violação, tortura sexualizada, tratamento cruel, desumano e degradante, foi cometido contra os reféns e também temos motivos razoáveis para acreditar que tal violência ainda pode ser cometida contra os que são mantidos em cativeiro. Tenho a firme opinião de que essa conclusão não legitima de forma alguma mais violência, mas, na verdade, reforça a necessidade de um cessar-fogo urgente. Também nesta segunda-feira, Israel e a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos trocaram acusações. O governo israelense acusou a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina de empregar o que chamou de mais de 450 terroristas. A acusação intensifica a campanha de Israel contra essa agência fundamental nos esforços para fornecer ajuda em Gaza, onde organizações humanitárias alertam que o risco de fome é iminente. E por falar em acusações, a Rússia acusou o Ocidente de envolvimento direto na guerra da Ucrânia após o vazamento de um áudio do exército alemão, o que provocou uma crise diplomática entre Rússia e Alemanha. Berlim confirmou no sábado que a gravação era sim autêntica e que havia sido interceptada. O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, prometeu uma investigação sobre o caso. Moscou convocou o embaixador da Alemanha após a divulgação nas redes sociais de conversas confidenciais entre militares alemães de alta patente sobre envios de armas à Ucrânia. Na sexta-feira, uma gravação de áudio de uma reunião por videoconferência de oficiais alemães foi divulgada nas redes sociais da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a conversa mostra mais uma vez a participação direta do Ocidente no conflito ao redor da Ucrânia. Na conversa de 38 minutos, os participantes mencionam a hipótese de entregar mísseis de longo alcance Taurus de fabricação alemã à Ucrânia. Oficialmente, a Alemanha nega que deseja entregar mísseis Taurus à Ucrânia, argumentando que existe o risco de um agravamento do conflito. Os participantes da conversa também citam possíveis bombardeios contra a ponte da Crimeia, que liga a península anexada por Moscou em 2014 ao território russo. No diálogo, uma pessoa afirma que seriam necessários entre 10 e 20 mísseis para destruir a ponte. Berlim negou a convocação do embaixador e um porta-voz da diplomacia alemã afirmou que a reunião estava programada há bastante tempo. O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, prometeu uma investigação do caso. O governo argentino suspendeu nesta segunda-feira por uma semana a agência estatal de notícias Telam e cercou 2 de seus edifícios em Buenos Aires. O presidente ultraliberal Javier Milei anunciou no sábado que fecharia a empresa de 78 anos por supostamente servir como um instrumento de propaganda. Em comunicado à imprensa, o porta-voz do governo argentino, Manuel Adorni, declarou que a Telam teria neste ano um prejuízo estimado de 20 bilhões de pesos, cerca de 120 milhões de reais, e que a decisão está em linha com o corte de gastos que foi prometido durante a campanha. Em resposta, centenas de funcionários se reuniram para dar um abraço simbólico nos prédios da agência e protestar contra o seu fechamento.
porque há 79 anos quase que está de pé esta agência. Esta agência está de pé há quase 79 anos. Teve pela frente todo tipo de governo e todos os profissionais puderam trabalhar durante as gestões anteriores à do presidente Javier Milei. Nós não entendemos, ou melhor, acreditamos que faz parte de uma questão autoritária que tem o presidente da nação. Uma questão autoritária que tem o presidente da nação. A Telam conta com mais de 700 funcionários, emite mais de 500 notas por dia com informação nacional, além de fotografias, conteúdo de vídeo, rádio e redes sociais. O site da agência estava fora de serviço nesta segunda, com apenas um aviso de página em reconstrução. A China estabeleceu nesta terça-feira uma meta de crescimento de 5% do Produto Interno Bruto para 2024. Esse, gente, é um dos níveis mais modestos em décadas, mas difícil de alcançar diante da lenta recuperação pós-pandemia da segunda maior economia mundial. O país também anunciou um aumento de 7,2% no orçamento militar, o segundo maior do mundo atrás dos Estados Unidos. A meta econômica para este ano foi anunciada pelo primeiro-ministro Li Qiang na abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, o parlamento chinês, em Pequim. O objetivo segue o ritmo de expansão do PIB do ano passado, de 5,2%, mas está longe do crescimento dinâmico da economia chinesa nas décadas de 1990 e 2000. Em um cenário de crise imobiliária, taxa de desemprego elevada entre os jovens e desaceleração econômica mundial que afeta as exportações chinesas, o objetivo foi considerado ambicioso. Investidores desejam que o governo adote firmes sanções para estimular a economia, mas Pequim reluta em implementar um grande resgate financeiro devido ao temor de comprometer os fragilizados cofres públicos. Enquanto aqui no Brasil o dia já clareou, em Nova York ainda é noite, quer ver? Olha só, isso porque lá, gente, o sol nasce um pouquinho mais tarde, lá pelas 8, 9 horas do horário local. Por enquanto, são 6 horas e 54 minutos por lá, 2 horinhas de diferença. Mas você pode reparar por essas imagens que mesmo para o horário local, o céu está bem mais escuro do que no mesmo horário aqui no nosso Brasil. Sobre a cidade, imagino que a gente nem precise falar muito, não é? Esse é um dos mais famosos pontos turísticos do mundo e uma metrópole que é referência em economia e desenvolvimento. É com essas imagens que a gente encerra o Jornal de hoje. Te convido, é claro, para continuar ligadinho na programação aqui da HIT. 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações. À 1 da tarde eu volto para aquele nosso balanço das notícias da manhã dessa terça-feira. Não perca, até lá!